dia a todos os colegas da Defesa Agropecuária do Estado do Maranhão. É com muita alegria que voltamos a conversar sobre mais um tema da Defesa Agropecuária do Estado. Eu sou Aimoré Fernandes, graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Maranhão, especialista em Defesa Sanitária Animal pela Universidade Federal de Lavras, mestre em Defesa Sanitária Animal pela Universidade Estadual do Maranhão e instrutor de bovinocultura de corte e bovinocultura de leite pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar. Nós vamos conversar hoje sobre um dos programas de defesa sanitária animal desenvolvido pela AGED em consonância com as diretrizes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Trata-se do Programa Nacional de Sanidade dos Caprinos e Ovinos, versão Maranhão. Claro que para se conversar de qualquer programa sanitário, é necessário que ele esteja legalizado e que ele tenha um marco para suas propostas de desenvolvimento e execução no Estado. Então, no Maranhão, nós trabalhamos com a legislação federal, por meio da portaria do Departamento de Sanidade Animal, número 47, de 20 de julho de 2004, que cria o Comitê Nacional Técnico Consultivo do Programa de Caprinos e Ovinos. Trabalhamos também com a Instrução Normativa 87, de 10 de dezembro de 2004, que aprova o regulamento técnico do Programa Nacional de Sanidade dos Caprinos e Ovinos. E, por sua vez, trabalhamos também pelas diretrizes da Instrução Normativa 20, de 15 de agosto de 2005, aprova os procedimentos para operacionalização do Cadastro Sanitário de Estabelecimentos de Criação de Caprinos e Ovinos no Estado. O objetivo e a estratégia do Programa Nacional de Sanidade dos Caprinos e Ovinos. O principal objetivo do programa é realizar a vigilância epidemiológica e sanitária para as doenças de caprinos e ovinos. Observe os atendimentos da vigilância em propriedades, em estabelecimentos, fazendo a vistoria dos animais, conferindo suspeita de enfermidades, fazendo o monitoramento de suas ações dentro da USALV, que é a Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal, onde o médico veterinário está presente, e nesse momento ele está realizando a vigilância única nas propriedades, em decorrência dos cumprimentos das atividades da sua unidade de trabalho. A estratégia do programa é prevenir, controlar ou erradicar doenças que comprometam o rebanho caprino e ovino estadual e nacional. Dentro dessa estratégia de prevenir e controlar, é importantíssimo ressaltar que o serviço veterinário tem que estar bastante atento às principais doenças que acometem o rebanho caprino e ovino, tais como a epididimite, que é a brucelose ovina, a artrite encefalite caprina CAI, a linfadenite caseosa, que é o mal do caroço, entre outras enfermidades de notificações obrigatórias dentro do Estado do Maranhão. O Programa de Caprinos e Ovinos promoverá as seguintes atividades no Estado, conforme já esteja executando. A educação sanitária ela é fundamental no processo de aproximação, entendimento, orientação, participação, chamamento da comunidade. Através da educação sanitária, nós podemos integrar a nossa comunidade, o nosso povoado, o nosso município, dar conhecimento da participação da AGED, dos importantes programas de defesa sanitária animal executados pela empresa e aproximando, colocando o criador, o produtor dentro do serviço da AGED como participante que ele é, porque a integridade do sistema de defesa agropecuária é órgãos, entidades, comunidade do sistema agroprodutivo, de tal forma que o criador sinta-se bastante à vontade e conhecedor das vantagens que ele tem para o desenvolvimento da sua atividade, no caso aqui a caprino-ovinocultura no estado do Maranhão.
Outra atividade desenvolvida pela GED, de fundamental importância, é a fiscalização do controle do trânsito de caprinos e ovinos no Estado. Ela se dá de três formas: é aquela fiscalização do trânsito que vocês conhecem por meio das barreiras zoofitossanitárias, que são os postos fixos de fiscalização agropecuária, 7 distribuídos estrategicamente no Estado. A outra forma da fiscalização é por meio das volantes agropecuárias, que são elaboradas pelo setor de trânsito da GED Central. E a terceira forma de fiscalização do trânsito e controle desse trânsito de caprinos e ovinos é as blitz, que são planejadas pelas USALV, que vocês planejam essas blitz em lugares estratégicos da unidade que vocês trabalham, para que a gente possa, no momento surpreso, poder fiscalizar e controlar o trânsito de caprinos e ovinos no estado do Maranhão. Também nós temos como atividades importantes do programa de caprinos e ovinos o constante e atualizado cadastramento e fiscalizações e certificações sanitárias dos estabelecimentos de criação. É importantíssimo cadastrarmos para saber quantos somos, aonde estamos, para que a gente possa operacionalizar os sistemas de defesa. E outro detalhe importante é que esse cadastro ele deverá estar atualizado em, no mínimo, 1 ano de atualização. Também, dentro do programa de ovinos e caprino, uma atividade recomendada pelo programa é os estudos epidemiológicos. São fundamentais os estudos epidemiológicos da atividade caprina e ovina na sua unidade local de sanidade animal e vegetal. Você tem que conhecer quantas propriedades tem no seu município, na sua região, no seu sistema agroprodutivo, como é que ela se dá, se ela vende, se ela compra, para onde ela leva seus produtos, seus animais, a carne, o leite, enfim, para você se embasar de conhecimentos técnicos e, sobretudo, do conhecimento da sua diversidade agroprodutiva cadastrado na sua unidade, para que no evento, num agravo sanitário, você possa ter esses dados para traçar o plano epidemiológico para combater um possível agravo sanitário na área de caprinos e ovinos. E, por fim, nós temos, dentro da atividade, a interdição de qualquer propriedade que ela seja suspeita ou que esteja ocorrendo doenças de notificação obrigatória nas espécies caprina e ovina no estado do Maranhão. É importante que conhecemos os caprinos e ovinos, suas populações, onde eles são, quantos são e onde eles estão geograficamente localizados. Populações de ovinos e caprinos no Brasil e no Maranhão, no Brasil está na ordem de 10 milhões e 700 mil cabeças. No Maranhão, nós temos 287.238 cabeças de caprino. E com relação aos ovinos, o Brasil detém 18 milhões e 900 mil cabeças de ovinos. E o Maranhão destaca-se, contribuindo para essa população nacional, na ordem de 305 mil cabeças de ovinos. A distribuição populacional desse rebanho, com relação à espécie caprina, ela se apresenta no Maranhão da seguinte forma: em todas as 18 regionais, nós podemos observar que tem o criatório de caprino. Entretanto, destaca-se na região centro-sul do estado, principalmente destaca-se principalmente a criação de caprinos na região do leste do Baixo Parnaíba, compreendendo desde a unidade regional de Itapecuru, passando pela unidade regional de Chapadinha e chegando aos sertões na unidade regional de São João dos Patos, onde se concentra a maior número de populações de cabeça de caprinos no estado do Maranhão. Mas ela está dispersa em todas as unidades regionais do estado. Nós temos exemplares de caprino que precisam que o serviço veterinário esteja atento e praticando suas atividades rotineiras de escritório e das emergências. Populações de ovino, o comportamento delas dentro do estado do Maranhão,
elas se apresentam de uma forma diferente de caprinos. Observem que a maior população de ovinos no estado do Maranhão, ela está na região sul, aí vai até a região centro-norte, porque a população de ovinos em Imperatriz e Balsas são as maiores, e a terceira maior população do estado, ela está na região central, envolvendo a região de Santa Inês. De tal forma, esse quantitativo por regional de populações de caprino e de populações de ovino. Com um detalhe, a população de caprinos, ela está vocacionada historicamente no Baixo Parnaíba, na região leste do estado, partindo da regional de Itapecuru, Chapadinha, ainda até a regional de São João dos Patos, e, por sua vez, os populacionais de ovino, nós temos um diferencial, que ela está praticamente agrupada, a sua grande densidade populacional, na região sul, compreendendo a regional de Imperatriz e Balsas, com a representação também na região centro do estado, pela unidade regional de Santa Inês. Uma distribuição populacional a nível de Brasil por regiões, nós podemos observar que todas as 5 regiões do estado sofrem, a cada avanço de ano a ano pecuário, um decréscimo ou na população de ovinos, ou na população de caprinos, ou nas duas. Entretanto, chamou-me a atenção ao comportamento das populações no Nordeste, onde está a grande concentração do Brasil de caprinos e ovinos. Então, no região Nordeste, houve um crescimento de caprinos de um ano para outro, na ordem de quase 1.200.000 cabeças nas populações de caprino. O mesmo se deu de comportamento de crescimento na região Nordeste, no rebanho de ovinos, onde cresceu quase 1.250.000 cabeças exemplares de ovino. Esses comportamentos de ano em ano, eles quase não se alteram do ponto de vista do Nordeste de crescimento populacional, porque é uma região tradicional que tem uma cultura e uma padronização e um aspecto já de criatório nessa região Nordeste, pelas suas várias capilaridades de clima, de condições edafoclimáticas e da cultura do povo nordestino de criatório dessas espécies de caprinos e ovinos. De tal forma, nós precisamos conhecer as propriedades de risco de caprinos e ovinos recomendadas e classificadas pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Maranhão. É notório que os senhores que estão à frente das unidades locais de sanidade animal e vegetal devem conhecer as principais propriedades que tem no cadastramento de seus municípios com relação a riscos epidemiológicos da espécie caprino e ovino, o qual nós vamos relatar que todas as propriedades próximas a lixões e aterro sanitário são consideradas propriedades de risco para caprinos e ovinos. Outro risco de classificação de propriedades é com relação à propriedade que tem trânsito intenso de caprinos e ovinos, principalmente propriedades que registram no nosso escritório ingresso dessas espécies. Então, essa propriedade tem que estar em separado dentro dos arquivos das nossas unidades para a espécie caprina e ovina, como propriedade de risco epidemiológico, em qual o veterinário tem que ter toda a atenção. Continuando as propriedades de risco para caprinos e ovinos, nós temos propriedades de criação consorciada. Quando nós estivermos visitando as propriedades e que nós notarmos na vigilância única que as propriedades de caprino e ovino cria outras espécies, bovinos, suínos ou cavalos, nós devemos considerar que é uma propriedade consorciada e ela entra para a classificação de propriedade de risco para caprinos e ovinos. Outra classificação de risco é as propriedades que têm histórico já anterior de doenças como linfadenite caseosa, artrite encefalite caprina, amiide visna, a brucelose ovina, a ectima contagioso, enfim, propriedades com histórico de patologia no rebanho. Nós temos que considerar que essa propriedade é de risco para a espécie caprina e ovina. E também consideramos como propriedade de risco nas espécies as propriedades com criação extensiva, com grandes populações de caprinos e ovinos,
ela é classificada como propriedade de risco. Propriedades de proprietário, que tem propriedade de caprino e ovino no Maranhão, e que tem outra propriedade em outro estado de caprinos e ovinos, essa propriedade do Maranhão é considerada como propriedade de risco. Propriedades próximas a portos, aeroportos, estações rodoviárias, ferroviárias, também são consideradas propriedades de risco. Por fim, propriedades que expõem, que participam rotineiramente, que participam de exposições agropecuárias, de concentração, essas propriedades têm que estar no fichário como propriedade de risco para caprinos e ovinos. E, por último, as propriedades de catireiro, aquele pessoal que tem caprinos e ovinos, que participa de feira, que participa em cima da praça de alguma aglomeração, que vendem, que compram reprodutores, compram para engorda, vivem nesse constante comércio de comprar e vender, que chamamos no Maranhão de catireiros, são propriedades denominadas de risco sanitário para caprinos e ovinos. O Programa Nacional de Sanidade de Caprinos e Ovinos disponibiliza as doenças de acordo com os organismos internacionais de notificação obrigatória: o aborto enzooótico das ovelhas, a galaxia contagiosa, a artrite encefalite caprina, a CAI, a doença de Nairobi, a epididimite ovina, mais conhecida como brucelose dos ovinos, a Maed Vista, a peste dos pequenos ruminantes, a pleuropneumonia contagiosa caprina, o prurido lombar, que é a scrape, a salmonelose, a varíola ovina e varíola caprina são considerados doenças de notificações obrigatória, em que o serviço veterinário tem que dar resposta da ação e a reação num prazo menor de 12 horas e comunicar aos sistemas epidemiológicos de comunicação de doença imediatamente, porque fazem parte do sistema brasileiro e sistema mundial de notificação de doenças obrigatórias no país. Dentre elas, nós destacamos as doenças de caprinos e ovinos, como a scrape, conhecida como paraplegia enzooótica dos ovinos, que é uma doença neurodegenerativa fatal, letal, acometendo o sistema nervoso central de ruminantes. Essa doença ela é mais comum em ovinos e ela pertence ao grupo das doenças da encefalopatias espongiformes transmissíveis, que é o agente etiológico, é um prio alimentar que modifica o sistema do animal, levando a óbito, e geralmente ela acontece nos animais de 2 a 5 anos. Essa doença são provocadas por alimentações também ofertadas a caprinos e ovinos, principalmente os ovinos, de material oriundo de animais, farinha de osso, farinha de sangue, às vezes cama de frango, que é o agente etiológico para despertar o scrape na espécie ovina. E os principais sintomas dessa doença é o prurido, a incoordenação motora, a cacaxia, a paralisia, o movimento excessivo, e o animal pode tremer ou cair em estado convulsivo quando ele é movimentado, principalmente nos manejos de troca de pasto e de piquetes. Uma outra doença importante que o serviço veterinário tem que estar bastante alerta é a enfermidade Maed Vista. É um agente denominado do vírus da Maed Vista e é semelhante ao vírus da artrite encefalite dos caprinos. É uma doença crônica que afeta pulmões, o sistema nervoso central, afeta ovinos de qualquer idade. Os sinais clínicos são observados principalmente nos animais jovens, aparentemente até 3 anos. Ele tem comportamento de dificuldade respiratória, um emagrecimento progressivo, uma debilidade, podendo ainda apresentar formas nervosas ou paralíticas que vêm a óbito no terço final da sua evolução da enfermidade. A doença linfadenite caseosa ou mal de caroço, ela é muito comum no estado do Maranhão, ela tem um caráter crônico, e o agente causador, o Conibacterium
desta doença apresenta principalmente aspectos aspectos visuais de caroços no animal, que é um sinal clínico superficial, que é o aparecimento de abscessos, principalmente nos glândulos superficiais, nos glândulos pré-escapulares da espátula, nos parotídeos pré-auricular e nos glândulos pré-crurais a nível de franco. E elas aparecem também, esse caroço, de uma forma interna, que é no linfonodos internos viscerais. É a doença linfadenite caseosa. A doença brucelose ovina, ou epididimite ovina, ela tem um aspecto subclínico de tendência clônica. É causada pela Brucella ovis e é caracterizada por lesões genitais, epididimite nos machos e placentite nas fêmeas, de tal forma que raramente causa aborto, mas tem alta mortalidade, principalmente em animais jovens e também com animais de nascimento de peso baixo. Os principais sintomas visuais e clínicos é a inflamação de testículo e epidídimo no apalpamento e da prova indireta sorológica que fazemos o exame de brucelose ovina. Na fêmea, se observa aborto e endometrite, mas queremos ressaltar que o diagnóstico clínico é extremamente inespecífico. Outra doença de importância na caprinocultura do estado do Maranhão é a doença CAI. Essa doença, artrite encefalite caprina, ela é causada por vírus e acomete caprinos em qualquer idade, sexo, raça e estágio de produção. E ela é também uma doença de caráter que nós podemos observar as articulações, principalmente de joelho, deformadas, inchada, apresenta em alguns animais mamite, pneumonia, e animais jovens mais comuns sinais nervosos, como tremores, andar em círculo, a cegueira, dentre outros. É importante ressaltar que a doença que mais causa prejuízo na ovinocaprinocultura nossa, no criatório de caprinos e ovino, é a doença da verminose. Essa doença, ela traz sérios prejuízos aos produtores por tratar de uma doença causada por helmintos, ou verme, que vive no abomaso intestino dos animais, competindo com a alimentação, reduz o consumo dos alimentos, reduz a produtividade do rebanho, afeta principalmente a digestão e a absorção de nutrientes, e com isso causa prejuízos consideráveis ao criatório de caprinos e ovinos no estado do Maranhão. E os sinais clínicos mais perceptíveis é anemia, um branco nos olhos, uma apatia e perda de peso, os aspectos de pelos arrepiados e sem brilho, claudicações, dificuldades reprodutivas, o edema mandibular e queda na produção de carne e de leite. O que nós precisamos dentro do estado do Maranhão, o Serviço de Defesa Agropecuária, do qual nós somos participantes, todos nós, é que nos nossos municípios, na nossa região, nós precisamos conhecer a cadeia reprodutiva da ovinocaprinocultura no estado. Ela é muito importante conhecer essa cadeia produtiva, desde as principais propriedades cadastradas no nosso sistema, na nossa unidade, qual o compostivo, qual o comercial, para onde é que vai a produção de caprinos e ovino, para onde os proprietários levam carne, leite, couro, como é que está a produção, conhecer essa cadeia se integrando, importante, com os outros órgãos, principalmente a GERP, o Senado, se tiver representação através de sindicatos na sua região, conversando com os produtores, nas palestras, principalmente durante os processos educativos, de palestra nas comunidades, onde você aproveita a oportunidade para conversar com os produtores, como é que está sendo o comportamento do seu rebanho, abordar aspecto de controle sanitário, que é a parte fundamental da AGED, da sua execução, que é o aspecto sanitário dos rebanhos, como é que está o comportamento sanitário, perguntar se esses proprietários, se esses criadores, eles têm acesso à linha de crédito, como é que tá a linha de crédito, conversar com o gerente de banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, para a gente ter empoderamento da cadeia produtiva de caprinos e ovino e principalmente assistência técnica,
Quem é que está fazendo assistência técnica no nosso município, na nossa região? É a GERP? É o Senar? Como é que está o comportamento dessa situação? Por fim, nós avaliarmos como é que está a situação da deficiência de abatedouros, que a gente sabe no Maranhão, dos laticínios e de queijaria. Então, nós temos que conhecer o comportamento da cadeia de produção, porque o Estado do Maranhão lançou em 2015 o programa Mais Produção, onde a AGED está inserida no comportamento das cadeias de produtiva, principalmente a ovino-caprinocultura no Estado, e nós vamos abordar mais lá na frente. Os principais problemas identificados na cadeia produtiva é essa desarticulação da cadeia produtiva em algumas regiões, o baixo controle sanitário feito pelos proprietários sem uma assistência técnica, sem um bate-papo, sem informação da AGED, e a AGED precisa cada vez mais estar presente nas comunidades, o médico veterinário à frente da unidade local de sanidade animal e vegetal, ele precisa saber conciliar seu tempo entre as atividades rotineiras do escritório e suas atividades de rotina fora do escritório, na vigilância única, nas propriedades, nos pontos de risco, nos sistemas agroprodutivos, de visita a lixões, frigorífico, laticínio, enfim. O veterinário tem que saber bem dividir seu tempo de 8 horas de trabalho. E dentro das deficiências dos problemas da cadeia produtiva da espécie ovina e caprina, está o baixo controle sanitário. E outro problema é a poucas ações nas propriedades de melhoramento genético nas espécies. Nós observamos que ao longo dos últimos 5 anos, essa área de melhoramento genético veio aumentar com a introdução de reprodutores, com a introdução de matrizes, melhoradoras tanto na área de carne como na área de leite. Então, nós podemos observar em algumas regiões do estado já exemplares na área de melhoramento genético dessas espécies e de acordo com aptidões carne, leite ou misto. A ausência de abatedouros de laticínios e queijaria no estado é notório. Nós temos apenas 2 abatedouros no estado, localizado aqui no litoral, na região de São Luís. E ainda é muito deficiente a implantação de abatedouros para essas espécies, e principalmente de laticínios e de queijarias, onde a AGED precisa estar bastante atento na movimentação dos produtos de origem animal dessas 2 espécies. E um problema crucial é a ausência de fábrica de curtumes para tratamento de peles ou de couros de caprinos e ovinos no estado. É óbvio que quando nós estivermos fazendo nossas apresentações, nossos bate-papo, nossas palestras na comunidade, sempre colocar para o produtor que a AGED está de braços abertos para recebê-los, não só nas atividades rotineiras e obrigatórias de comprovação da vacina contra a febre aftosa nos períodos de 2 vezes ao ano, não só quando o produtor precisa movimentar seu rebanho e vai tirar o documento GTA, mas ele precisa também entender, conhecer, participar e ter iniciativa de procurar os escritórios da AGED sempre que for começar uma atividade. Ele tem que se dirigir à AGED, para a AGED fazer o cadastramento, se caso ele não tenha, fazer a vistoria, iniciar a atividade. Nesse momento, você conversa um pouco, orienta-o, se ele não ele não já tem experiência dentro da atividade de caprinos e ovinos. Ao adquirir novos animais, é importantíssimo que ele se apresente na AGED para incorporação de novos animais no rebanho, dê entrada na sua GTA. Ao transportar animais, que o produtor tenha consciência de transportar animais com atestado sanitário para ovinos e caprinos e com a GTA, ao comercializar produtos, carne, leite, peles, couro, e, por fim, que ele fica-se bastante à vontade para notificar as doenças que ele possa observar no seu curral, no curral do vizinho, na propriedade do vizinho, porque a AGED e os sistemas de defesa agropecuária do Brasil, eles têm que trabalhar com a participação fundamental da comunidade. A comunidade é um elo do serviço veterinário,
como os autônomos, como as farmácias veterinárias, você tem que estar bem relacionado com essas entidades, com esses atores dentro das cadeias produtivas, dentro da sua região, conhecer o prefeito, o presidente da Câmara, o delegado de polícia, enfim, se articular, ser realmente uma autoridade sanitária no seu município, na sua região. É importante que, quando nós estivermos palestrando nas comunidades, sempre incentivar também que quem não tem cadastro ou quem não atualizou seus cadastros, procurar o escritório da AGED mais próximo de sua propriedade, preencher a ficha de cadastramento da propriedade e estabelecer a ficha de propriedade que é fornecida pela AGED no escritório, apresentar no ato do seu cadastro o cartão de identificação do contribuinte, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, se a propriedade dele é jurídica, que é o CNPJ, ou se tratar de uma empresa, apresentar o comprovante de inscrição estadual, que é o documento comprovando o sistema também de parceria, se ele for criar como meeiro, como arrendatário ou outro, fornecer as informações complementares para que o serviço veterinário possa conhecer o comportamento desse cadastro e o comportamento desse produtor na atividade de ovino-caprinocultura. As atividades principais e essenciais do serviço veterinário no programa de caprinos e ovinos é que nós temos que estar atentos ao cadastramento da propriedade e das explorações pecuárias que tenham na propriedade. Neste momento, nós estamos falando de caprinos e ovino, mas o cadastramento visita à propriedade tem que ser uma visita epidemiológica de vigilância única. A fiscalização fundamental das aglomerações de caprinos e ovinos, nós, do Serviço Veterinário, à frente da unidade veterinária local, nós precisamos estar atento conforme as documentações sanitárias para as espécies, que é a emissão da GTA, e que o produtor tem que estar com um atestado sanitário quando for percorrer, transitar com esses animais, e sempre atentar que nós temos que registrar no Sistema Integrado de Informação Agropecuária, que é o CIAPEC. Ainda das atividades essenciais, fundamentais, a participação comunitária, nas atividades educativas nos povoados, nas cidades, no colégio, onde tem a oportunidade dos senhores médicos veterinários à frente das unidades poderem não só se apresentar como uma autoridade constituída de sanidade animal no município, na região, mas para poder falar das ações, dos programas da AGED e, sobretudo, deixá-los bem à vontade que participem dentro da AGED como fundamentais no processo de defesa. O veterinário ele tem que estar atento para atender as notificações oriunda do proprietário, oriunda da vigilância, oriunda de terceiros, e que ele possa estar pronto para ir intervir nessa propriedade num prazo menor de 12 horas, atender as notificações de caprinos e ovinos dentro do seu município. A vigilância epidemiológica, eu já falei, que é fundamental, e quando se for fazer vigilância epidemiológica para a espécie caprino e ovino, nós temos que otimizar e fazer a vigilância única do serviço veterinário e a fiscalização do trânsito de caprinos e ovinos com relação à documentação sanitária. O Programa Nacional de Sanidade de Caprinos e Ovinos tem como atividade também fundamental o incentivo dos empresários poderem fazer os registros de laticínio quando for provocada essa atividade dentro do nosso escritório, para que a gente possa comunicar à central o registro de queijarias quando vocês estiverem defronte dessas situações, e fundamental também o registro de abatedores são feitos também pelo Programa Nacional executado no Maranhão, de caprinos e ovinos, quando nós tivermos essas situações para que a gente possa orientá-los e executar essas ações e poder dar possibilidade ao empresário, ao produtor, se ele quiser entrar no ramo dos laticínios de leite de caprinos e principalmente na área de queijarias e de abatedouros. Transitar com caprinos e ovinos no estado do Maranhão, nas nossas palestras educativas,
é sempre bom ressaltar, sempre ressaltando que o produtor procure os escritórios da AGED e quando ele for transitar com caprinos e ovino, que ele tenha um atestado sanitário, que o atestado sanitário é um documento emitido pelos autônomos. O médico veterinário do Serviço Estadual, para ele emitir atestado sanitário, só se não tiver na região autônomos veterinário para atender essa situação. E, além dele procurar o escritório com atestado sanitário, aí lá na AGED ele vai precisar da GTA para fazer o transporte legalizado de caprinos e ovinos. Um aspecto fundamental dentro do programa de caprinos e ovinos são as agriculturas familiares, o registro de agroindústria, que é fundamental que tenha um procedimento desde a origem do nosso escritório até se registrar uma agroindústria, que é solicitar através de um documento oficial ao presidente da AGED, diretoria da AGED, a vistoria do terreno ao estabelecimento já construído, apresentar na AGED, no serviço de inspeção, o projeto de construção ou reforma para avaliação, para que os técnicos possam fazer análise desse projeto, apresentar os documentos na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, para saber se esse projeto vai impactar ou não no aspecto do meio ambiente do município, da propriedade ou da comunidade. Ele precisa registrar também na Prefeitura Municipal e, sobretudo, cumprir rigorosamente o que está acordado no projeto, aprovado pelo. Caso haja alguma alteração, comunicá-los imediatamente para que o processo possa ter uma vida desde a solicitação do presidente da AGED da vistoria até a real inauguração, uma vida de trâmite curto, para que a gente possa beneficiar e incentivar os empresários nessa área de agroindústria voltado para as espécies de caprinos e ovinos no estado do Maranhão. Intensificar essas atividades, eu estou conversando sempre com vocês que o médico veterinário à frente da unidade, ele é um educador sanitarista. Então, ele precisa, durante as palestras dele, estar conversando nas comunidades e elaborando um diagnóstico situacional da comunidade, do povoado ou do seu município, na atividade de caprino ou ovinos no estado. Esse diagnóstico ele é fundamental para subsidiar ações na área da caprinocultura no estado, onde vocês, de posse desse diagnóstico educativo nessa área, ele é elaborado, principalmente com a participação da comunidade, onde estão os povoados, as concentrações de propriedades de ovino e caprino. E, ao mesmo tempo, aproximar a relação de amizade e de confiança entre o escritório e a comunidade, onde nessa roda de engrenagem, a comunidade é super importante na defesa, porque ela vai ter maior facilidade de entender a defesa, entender o papel da AGED e cada vez mais ir nos escritórios para fazer a notificação de suspeitas clínicas de doenças nas espécies caprino e ovino. Com isso, aumentando as notificações para o serviço, isso é fundamental para que a AGED possa comprovar nas suas auditorias, nas suas visitas técnicas dos organismos nacionais ou internacionais, que as notificações no estado do Maranhão, elas são de um caráter quantitativo, compatível com o rebanho, principalmente com as notificações de doença também em outras áreas da pecuária, e a notificação de suspeita de doença é fundamental no processo da defesa. E, por fim, realizar o atendimento à notificação, realizar uma vigilância única naquele momento, para que a gente possa, o sistema de agricultura e pecuária da AGED, o sistema de defesa, possa estar compatível com a natureza das ações de defesa agropecuária no Estado, alinhado às diretrizes do programa e alinhado às plataformas de gestão agropecuária do Ministério da Agricultura, para que a gente possa cada vez mais galgar degraus sanitários e cada vez mais fortalecer as atividades de agropecuária nesse estado. Durante esse processo, é fundamental a integração do veterinário, volto a dizer mais uma vez, com o município, com a comunidade, através do compartimentalização
e a partilha de informações entre o técnico e a comunidade, para que ele possa cada vez mais fazer as observações de sinais clínicos dos animais e comunicar imediatamente à GED. E as principais informações que o criador possa ver é o inchaço de articulações de cabras e notificar no escritório da GED. Assim como notificações de possíveis caroços que ele possa ver nos animais e comunicar ao escritório da GED, assim mesmo dos ectimas, né, da ferida nas bocas, de alguma anormalidade nos animais, para que o serviço veterinário possa realmente ir à propriedade e tomar os procedimentos sanitários emergenciais no caso dos agravos sanitários. A contribuição na cadeia produtiva, na área de caprinos e ovinos, é fundamental. A GED participa, a GED tem sua contribuição fundamental como órgão dentro do planejamento do Estado e principalmente nas suas atividades, na sua máquina administrativa e técnica no interior, com relação ao produtor. A GED tem uma contribuição fundamental no aumento da produtividade do rebanho, na valorização do produto, carne e leite, no aumento da renda desse produtor, no acesso desse produtor a novos mercados formais, agregando valor aos seus produtos, na proteção da saúde do seu rebanho e, sobretudo, também na saúde da população, das pessoas, na sua comunidade, no seu município, no Estado. E a GED tem um papel fundamental ainda, de valor importante na contribuição do Estado, que é o aumento da circulação de mercadoria, é o aumento da receita bruta do Estado, que é o PIB, é o aumento da competitividade do sistema primário, do sistema agropecuário, é o aumento dos postos de trabalho, com geração de emprego e renda. Esse é um papel que a GED está embutida nesse pacote, nessa bandeja de oferta sanitária, e que muitas das vezes a gente não percebe que nós somos uma pessoa dentro da defesa agropecuária fundamental para o Estado do Maranhão. O programa Mais Produção do governo do Estado, ele organizou as cadeias produtivas. O programa Mais Produção é uma iniciativa inédita do governo do Maranhão, que reúne ações de diversas secretarias ligadas ao setor produtivo. O principal objetivo desse programa do governo do Estado, Mais Produção na área de caprinos e ovinos, é promover o adensamento da cadeia produtiva dessas espécies e dos arranjos produtivos locais em diferentes escalas, ao pequeno, ao médio e ao grande produtor, em várias regiões do Estado, agregando à cadeia produtiva da ovino-caprinocultura valor aos produtos maranhenses, gerando mais riqueza, mais emprego, mais renda no Estado. Dentro do programa Mais Produção, que está a cargo do Sistema Estadual de Produção e Abastecimento, que é a SEMPAB, ele é criado por um decreto 30.851, de junho de 2015, e tem por objetivo coordenar, agrupar o conjunto de ações integradas na agricultura, na pecuária, na pesca, na aquicultura, com foco principalmente no abastecimento e desenvolvimento municipal dos municípios do Estado do Maranhão. Fazem parte desse pacote de mais produção lançado pelo governo do Estado as secretarias da Agricultura, a SAGRIMA, a Secretaria de Agricultura Familiar, que é a SAF, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a SEDES, a Secretaria de Indústria e Comércio, a CEINC, a Secretaria do Estado da Economia Solidária, que é CETRES, enfim, o veterinário que está no seu município, na região, ele precisa interagir com essa secretaria, as representações dessa secretaria no seu município, procurar a agricultura familiar, a Secretaria de Agricultura Familiar do seu município, que congrega a cadeia produtiva da ovino-caprinocultura, ela está dentro da SAF, da Secretaria de Agricultura Familiar, que trabalha em consonância com a AGERP e o ITERMA. São 7 cadeias produtivas que a SAF está sob a responsabilidade. É a do feijão calpi,
a do mel, a da mandioca, da ovinocaprinocultura, que é o que nós estamos conversando, a cadeia das aves caipira, da hortifrutigranjeiros, da cadeia do abacaxi, do Turiaçu, enfim, nós precisamos sair do nosso escritório e interagir com todo o sistema agroprodutivo, conversar com a secretaria, com os técnicos da AGERP, como é que está a situação do mais produção na sua região. O sistema CITEC, que é o Sistema de Integração de Produção Tecnológica e Social, ela tem um foco na cadeia produtiva de ovinos e caprinos. Veja se no seu município, que eu vou dizer daqui a pouco, está inserido. E ela se baseia num conjunto de ações capazes de dinamizar o desenvolvimento da atividade, através da estruturação da produção, da segurança hídrica das bacias hídricas dos nossos mananciais, da melhoria e ampliação do rebanho de caprinos e ovinos, da inovação tecnológica desses agrupamentos de animais, na sanidade animal, que é a principal janela de participação da AGED no programa Mais Produção do Governo do Estado, no processamento e agregação de valor aos animais, ao produto, carne e leite, objetivando proporcionar segurança nutricional, não só dos animais de baixo poder produtivo, com utilização de capineira e diversificação na comercialização, mas assegurar a segurança alimentar do seu município. É importante ressaltar que o mapeamento das áreas de produção, de criação dos caprinos, ele está no mapa, representado no mapa de produções, onde a gente pode observar aqui em toda a região leste do estado do Maranhão, desde a unidade regional aqui de Itapecuru-Mirim, a unidade regional de Chapadinha, indo até o Sertão Maranhense, na unidade regional de São João dos Patos, fazem parte do sistema de mais produção do governo do estado. Além desses municípios elencados no leste maranhense, nós temos a parte dos municípios que estão rachurados aqui, ó, são municípios que pertencem ao programa Mais IDH. E esse programa Mais IDH, esses 30 municípios, eles também estão beneficiados pelo Mais Produção. E esses municípios de Mais IDH, que são 30, eles estão distribuídos, dispersos, em vários regionais do estado. Tem na regional de Viana, na regional de Zedoca, na regional de Barra do Corda, na regional de Caxias, na regional de Rosário, na própria regional de Bacabal, de Santo Inês. Então, a somatória dos municípios vocacionados, que é a leste do estado, nas unidades regionais que eu citei, tem mais o somatório dos 30 municípios de Mais IDH. Aqui na parte do mapa, na parte noroeste do mapa, aqui nós temos elencado todos os municípios que fazem parte estão localizados na parte leste do estado, a partir da unidade regional de Rosário, da unidade regional de Itapecuru, de Chapadinha, São João dos Patos, bem como os municípios elencados do Mais IDH, totalizando, nessa ação do programa Mais Produção do Governo do Estado na área de caprino, ovinocultura, nós temos mais de 125 municípios que participam do Mais Produção. Nós temos 1.550 propriedades. Essas propriedades têm assistência técnica do Senar e nós precisamos, dentro da AGED, a nossa participação sanitária, dentro desse programa Mais Produção, nós precisamos interagir, conversar com os órgãos, como é que está o sistema de produção na área de mais produção. E para nós, a nossa representação é a Secretaria de Agricultura Familiar, a SAF, e representado também pela AGERP no seu município. Então, a AGED tem que interagir, nós veterinários, os colegas que estão à frente das unidades veterinárias locais, de sanidade animal e vegetal, interagir com esses órgãos e identificar onde é que está o mais produção nos seus municípios, que esse mapa que eu estou apresentando para os senhores, ele já diz se seu município participa da cadeia de mais produção do estado na área de ovino, caprinocultura, a ser desenvolvida com mais rapidez, com mais velocidade, porque tem assistência técnica e tem até um quantitativo financeiro para que essa cadeia produtiva possa evoluir. De tal forma, meus colegas do Sistema de Defesa Agropecuária do Maranhão,
É uma satisfação todas as vezes que se possa conversar sobre pecuária nos seus mais amplos aspectos de defesa. E, neste momento, eu agradeço a participação de todos e desejo, mais uma vez, um bom trabalho à frente das suas unidades veterinárias locais de sanidade animal e vegetal, e vocês tenham uma vida exitosa dentro da defesa sanitária animal desse estado, e que vocês vieram proporcionar à AGED qualidade maior fortalecimento do exército de médicos veterinários à frente desse processo da defesa e somar conosco para que a gente possa ser realmente uma defesa agropecuária ágil, leve, de excelência, e que nós possamos ofertar para o nosso cidadão, o nosso pecuarista, o nosso produtor, maior condições de trabalho e melhor desenvolvimento das suas atividades e contribuir, consequentemente, para o estado do Maranhão e para a defesa agropecuária do Brasil e do mundo. Muito obrigado a todos vocês. Aqui a gente tem uma nova oportunidade para conversar mais uma vez sobre pecuária com todos os senhores. Obrigado.